O que significa para você esse tempo verbal? O tempo da contextualização, o tempo dessa escrita. Isso é para o futuro ou isso já aconteceu? Em Apocalipse, capítulo 14, do versículo 6 ao 8, no texto da Bíblia de Jerusalém, 1981. Vi depois outro anjo que voava no meio do céu, com um evangelho eterno, para anunciar aos habitantes da terra, e a toda nação, tribo, língua e povo. E ele dizia em alta voz: temei a Deus e tributai-lhe glória, pois chegou a hora do seu julgamento. Adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes, cujo é outro anjo, o segundo, continuou: caiu Babilônia, a grande, a que embebedou todas as nações com o vinho do seu furor. E aí? Foi assim que Jesus de Nazaré, em seus dias, anunciou o evangelho? Através de um espírito? Não foi ele mesmo que orientou, que admoestou, ensinou seus discípulos? Inclusive, ele orientou a não tomar o caminho dos samaritanos e nem dos gentios. Foi assim que nos dias de Paulo ele anunciou as boas notícias do reino de Deus que estava próximo, conhecido como evangelho, de uma forma angelical, de uma forma espiritual, ou ele foi tete a tete aos reis, aos príncipes, aos principados e às potestades, às autoridades? Aqui não, aqui no versículo 6 de Apocalipse 14, vi depois outro anjo que voava no meio do céu, um espírito, porque todo o julgamento do livro do Apocalipse foi espiritual, com um evangelho eterno, ou seja, com as boas notícias eternas, não mais anunciando o que estava próximo. Claro que não, porque nós estamos aqui no capítulo 14, volta um pouquinho no capítulo 11, versículo 15 ao 17, quando Cristo, o reino de Cristo foi estabelecido. Aí adiantou-se 2 capítulos, 3 chegou no capítulo 14. Então aqui foi o tempo presente, o evangelho eterno, o reino de Cristo, o reino de Deus estabelecido eternamente. E tudo isso aconteceu por quê? Porque no versículo 7, ele dizia em alta voz: temei a Deus e tributai-lhe glória, pois chegou a hora do seu julgamento. Chegou nos dias de João, que ele estava lá no dia do Senhor, Apocalipse 1:10, ou isso ainda acontecerá? Aqui estava falando que chegou o julgamento de Deus. Inclusive até a Babilônia, a cidade, já estava começando a ser demolida, derrubada. Então aí fica com você esse entendimento. Você, se você não conseguir interpretar um texto desse, procure um professor de português. Não vá perguntar para o seu líder, porque ele é cão-guloso, ele é mercenário, ele precisa do seu dinheiro, ele precisa da sua lã, ele precisa manter você escravo, escrava, cativo ou cativa dentro da sua arapuca. Pergunte isso para um professor de português, uma professora de português, que ela estudou para isso. Chega lá: ô professor, ô mestre, me fala aqui, qual é o tempo verbal disso? Isso foi para o futuro? Foi uma visão para o futuro? Ou isso aconteceu num período lá atrás, há quase 2000 anos atrás? Hein? Curte, comenta, compartilha e se inscreve. Até a próxima. Tchau, tchau.